1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12, e nós vamos ler até o versículo 28. Antes da gente começar a ler, eu quero trazer aqui um histórico ou contexto, para que os irmãos possam estar se envolvendo no que estava acontecendo e o porquê dessa carta. Essa carta ela foi escrita à igreja de Tessalônica e foi fundada ali na segunda viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e isso está registrado ali em Atos 17, de 1 a 9. Ali ele narra a viagem até a Macedônia, onde ficava a cidade de Tessalônica. Ela seria como eixo principal de atividade política e econômica. Ela foi conhecida como a mãe de toda a cidade. E nos dias de Paulo, a população dali de Tessalônica, ela chegava aproximadamente a 200 mil habitantes. É como a quantidade de pessoas que nós temos na cidade de Sobral, quase 200 mil habitantes. Atualmente chamada de Salônica, essa cidade que era na época de Paulo Tessalônica, chama-se Salônica, está situada na Grécia, na Europa. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa primeira carta após ter um momento de perseguições e luta, e o apóstolo Paulo, preocupado, como um grande pastor, com o rebanho, com os pastores, com os irmãos, com os falsos profetas, ele escreve essa igreja tão amada. No capítulo 3 de 1 Tessalonicenses 2, 3, o apóstolo Paulo ele envia Timóteo para auxiliar na fortificação dessa igreja. E no regresso de Timóteo, eu queria que os amados que estão aí no capítulo 1 de Tessalonicenses, fosse aí para o capítulo 3 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, e nós vamos ver aí o apóstolo Paulo enviando Timóteo para continuar um trabalho de fortificação na igreja de Tessalônica. Capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então, o apóstolo Paulo envia Timóteo para estar ajudando no reforço ali em Tessalônica. E no capítulo 3, versículo 6, quando Timóteo volta, Paulo fica muito emocionado e animado com a resposta dele. Versículo 6, 3, 6 diz: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós e a vossos outros. Então o apóstolo Paulo fica animado, porque Timóteo vai até Tessalônica, ajuda naquele trabalho, e ele traz notícias dizendo que os irmãos continuam firmes, embora as perseguições. Então aqui é um contexto, basicamente, da carta que Paulo escreve a Tessalônica, reforçando, e alguns cuidados o apóstolo Paulo ele tinha em mente quando ele escreve essa carta. No capítulo 1, e capítulo 2 e capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de cuidados pessoais em relação aos irmãos. Paulo, como nós sabemos, escreveu 13 cartas a diversas igrejas. Ele fazia um trabalho de fundar as igrejas, mesmo distante, mesmo preso, ele não deixava de escrever, conclamando os irmãos para seguirem firme, fortificando esses irmãos. No capítulo 4 e 5, nós temos as instruções práticas quanto à pureza moral, capítulo 4, de 1 a 8, sobre o modo de viver disciplinado, isso está no capítulo 9, de 9 a 12, sobre a morte e o arrebatamento, capítulo 4, de 13 a 18, ele fala sobre uma vida santa e o dia do Senhor, capítulo 5, de 1 a 11, sobre os relacionamentos na igreja, capítulo 5, de 12 a 15, os fundamentos da vida cristã, capítulo 5, 16 e 22, e nós temos aí a bênção de Paulo finalizando com os cuidados formais. Agora nós vamos adentrar no texto. Agora você vai, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Seria o nosso ensino essa noite, seria a porção temática que nós vamos
ensinar essa noite. A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem do Senhor e vos admoestam, e os que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viveis em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar. Bendito Deus, nós queremos, Pai, te agradecer. O meu desejo aqui é dizer muito obrigado, Paizinho. Não pela essa carta, não somente por os ensinos ricos, não somente pelo Senhor ter escolhido o apóstolo Paulo, para o Senhor ter transformado e para o Senhor fazer ele um instrumento, um portador das boas novas. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu carinho, o teu amor para conosco, pela nossa família, pelo tempo, Senhor, que nós passamos aqui, por cada irmão que o Senhor nos permitiu lidar com as suas vidas, com os seus problemas, as suas tribulações. Obrigado, Pai, porque nós nunca iremos aprender tudo, nem nunca sabemos tudo, mas o Senhor não nos deixa órfãos, nem de pai, nem de conhecimento, nem de princípios, nem de disciplina, porque o Senhor nos ama. Pai, esta noite eu quero trazer, através dos ricos ensinos, o conselho de Paulo, os mesmos conselhos que são atemporais, para a tua amada igreja entender como lidar com a tua igreja, como lidar com os relacionamentos e como lidar com o dia a dia através dessa vida cristã que o Senhor nos outorgou. Muito obrigado, Pai, por todas as pessoas que estão aqui essa noite, aquelas que indistintamente, particularmente, o Senhor fez com que os acontecimentos fossem prósperos, convenientes e positivos para tu chamá-los até aqui para ouvir a tua palavra. Transforma, Pai, as suas vidas, transforma, Pai, os seus entendimentos, e que eles possam olhar para as tuas palavras, Pai, e entender como referencial a tua palavra, onde está o pêndulo da sua vida, se mais para falhas, se mais para falta de compromisso, e se estão seguindo firmes, Pai. E nos ajuda a caminhar para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero dividir essa pequena porção da palavra, do capítulo 12 até o 28, para nossa apreciação do capítulo 12 até o 22, em duas formas. Primeiro, eu quero dividir do versículo 12 ao 15, falando sobre os conselhos sobre os relacionamentos na igreja. E do versículo 16 aos 22, nós iremos abordar sobre os conselhos sobre os fundamentos da vida cristã. O meu tema dessa noite, para a gente abordar esse assunto, seria como tratar com o meu pastor, como tratar com os meus irmãos e como conduzir a minha vida cristã. Então, o meu propósito é ensinar aos amados irmãos os procedimentos, as normas, os princípios. Você que faz parte dessa igreja, que é membro, está no rol de membro,
você já sabe que existem maneiras de lidar com uma igreja. Se você está aqui nessa noite e você não é membro de nenhuma igreja, e eventualmente você vem ou vai para alguma igreja e assiste, essa palavra não é para você no sentido do contexto, porque Paulo direciona e ele diz no versículo que essa carta tem que ser lida aos irmãos. E muitas vezes nós temos pessoas que andam, que vêm, mas não fazem parte da membresia. Então elas não têm responsabilidades e compromisso com a nossa igreja local e com a nossa igreja universal. Paulo então escreve normas, procedimentos de como deve ser a minha relação com o pastor, com os líderes da igreja. Às vezes nós nos perguntamos, será que está certo como o pastor me trata? Será que eu estou certo da forma de conduzir as minhas atitudes em relação ao meu pastor? O que eu devo fazer para o meu pastor? O que eu devo cobrar dos meus líderes? Da mesma forma, existem normas. O nosso Deus é um Deus ordeiro. Ele sempre deixa normas para tudo que você imaginar. Todos os assuntos que você imaginar, a Bíblia traz princípios, meios, maneiras, pensadas por Deus Trino, um Deus soberano, um Deus majestoso, que nos fez. Portanto, nós somos limitados. E esse Deus não nos deixou pensando o que é que nós vamos fazer. Eu fico muito feliz quando eu vejo um casal que se apresenta diante da igreja, dizendo, poxa, Deus nos agraciou com os filhos, nós precisamos da igreja, que a igreja possa nos ajudar. Por quê? Porque eles sabem que a igreja é a família deles, também é a família dessa criança que está no ventre, e Deus deixou mandamentos, forma de como ser um pai, de como ser uma mãe, e de como ser um filho. Então Paulo olha para a igreja e diz, olha, eu vou lhe deixar alguns conselhos, como vocês lidarão com os pastores, qual é a forma correta, e a forma correta também de se tratar com os irmãos e também como você conduz a sua vida, ora não sendo com os pastores, nem sendo com irmãos, como eu conduzo o meu corpo, o meu espírito, a minha vida, como eu me porto diante dessas coisas. E olha que Paulo escreve isso há tanto tempo, e essa palavra vem hoje à nossa noite, e eu creio que desde do membro aqui, mais de idade, sempre tem coisas que nós aprendemos, sempre haverá coisas que nós esquecemos, e que aí Deus vem na sua graça, na sua misericórdia, ei, acorda, desperta, está errado, veja como nós temos que fazer. Então o meu propósito essa noite, é fazer com que você olhe para o seu trato com o seu pastor, e veja o que é que você precisa melhorar, veja o que é que você precisa também melhorar no trato com os seus irmãos, e também na sua vida cristã. E a primeira coisa que nós vamos ver sobre o trato é como tratar os nossos líderes, versículo 12 e versículo 13. Paulo, depois dele ter trazido vários conceitos e conselhos sobre a necessidade da vigilância, nos versículos 4 até o 11, no versículo 11 ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo? Aí ele entra no 12 e diz, agora, presta atenção, agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e os que vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Paulo, aqui, ele diz rogamos. Quando você vê essa palavra rogo, é a mesma coisa que dizer suplico, é uma ênfase. Paulo, no meio da carta ali, ele, no versículo 12, ele diz, olha, agora eu rogo-vos, preste atenção, eu quero suplicar, para que vocês vejam como devem tratar os vossos líderes, e ele diz assim, acateis com apreço aqueles que trabalham. O que é acateis? O que é acatar? Acatar significa reconhecer, identificar, mas não é reconhecer, por exemplo, o pastor Inácio, que ora ele está com barba, ora ele está sem barba, né? Quando o pastor está com barba e quando ele está sem barba, todos nós sabemos que é o pastor Inácio.
E quando a palavra diz acateis, ele significa reconhecer, não é fisionomicamente ou através da sua face. Reconhecer, acatar com apreço, é entender que esse pastor, ele é vocacionado, é ter respeito pelo que faz, e se ele faz diante da obra que Deus confiou nas suas mãos. Acatar, então, é ver esse pastor como alguém escolhido por Deus para ser o líder dessa comunidade local. Será então que quando você olha para os seus líderes ou para o pastor Inácio, você o acata como uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida? Porque ele vai prestar conta da sua alma, mas muitos casos nós vemos, e já tivemos casos aqui na igreja, de irmãos que não reconhecem a autoridade de um pastor. Ele parece que entende que nós estamos brincando de nomenclatura, tem um presidente, tem um vice-presidente, e não entende que tudo isso foi constituído por Deus. Ele diz com apreço, respeitar, reconhecer com apreço é com admiração, entendendo que ele sim tem o seu valor, e que há diante dos homens escolhidos por Deus para conduzir esse rebanho. Então o apóstolo Paulo, olha, presta atenção, eu quero que diante de todos os conselhos que eu estou dando para vocês, eu quero que vocês olhem para a figura do líder, do pastor de vocês, e vocês o acate com apreço. Tem muito mais irmãos mais velhos aqui do que o pastor Inácio. Eu sempre digo que no meio do conselho eu era o vovô, porque os meninos aí de 37 anos, de 33, o Leozinho, né? Mas nós temos que respeitar, não pela sua idade, pela sua personalidade, pelo seu encanto, pela sua forma de lidar com as pessoas, mas entender que ele aqui vai prestar conta da sua alma, e diante disso eu preciso reconhecê-lo, como nós reconhecemos o presidente da república, seja o que você goste ou não, como você conhece o seu prefeito do estado, o governador, e muito mais. Paulo diz, acateis com apreço. Então ele diz que nós temos que ter apreço por esse pastor. Mas veja bem, quando ele diz que nós temos que acatar com apreço, não é qualquer um, não é qualquer pastor Inácio, não é qualquer pastor Léo. Eles precisam mostrar para vocês algumas coisas. Continuando aí no versículo, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e os que vos admoestam. Amado, então, não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Para que eu tenha apreço e acate um líder pastoral, seja em qualquer denominação, ele precisa ser um trabalhador da obra de Cristo. Ele precisa, sim, presidir a sua igreja. E ele precisa admoestar. Não é qualquer forma que ele faz que ele precisa ser recebido e acatado com apreço. Aos que trabalham entre vós, versículo 12b, os que labutam, muitas vezes até a exaustão. Nós temos um exemplo aqui que algumas vezes o pastor teve de sair de madrugada para atender a alguns irmãos. É um pastor que labuta, é um pastor que não tem 8 horas diárias e acabou, encerrou, vai para a casa dele e acabou-se. Mesmo nas segundas-feiras que nós não temos algo eclesiástico, que é a liberdade que nós temos, um pastor pode ser acionado e ele sabe que ele tem que estar pronto numa necessidade e emergência dos irmãos. Os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor. Presidir seria permanecer à frente do rebanho, para conduzi-lo pelo caminho da justiça. É sofrer as consequências pelo rebanho. Eu não sei quantos de vocês lembram, bem próximo aqui, no período da pandemia, todas as igrejas foram fechadas. Nós reunimos o conselho pastoral e nós fizemos uma decisão contrária a uma ordem civil. Nós decidimos entre os pastores que nós íamos abrir a igreja de Cristo e que nós íamos sofrer a consequência. Eu cheguei para esses meninos, o pastor Inácio com um filho novo, o pastor Jefferson presta a nascer a sua filha também, o Leozinho, jovem, eu disse, olha, pode ser que nós sejamos presos, vocês estão preparados para isso? E o pastor, eu já falei com a mulher lá em casa, Inácio disse, e eu também, se tiver de ser preso, eu vou ser preso. Preside entre vós, governam, vão à frente,
estando disposto a passar consequências. E eu quero louvar a Deus que essa igreja reconheceu isso. Mudamos o culto para de manhã e a igreja esteve em peso aqui, apoiando a nossa decisão, porque nós sabíamos o quão era tão difícil permanecer sem estar em comunhão. Como foi difícil após a pandemia a gente ir atrás dos irmãos que não tinham mais o calor humano, que não se envolviam, que não estavam juntos. Preside entre vós. Você vê o seu pastor presidindo, levando você à frente, governando independente das circunstâncias. Incrível, nós tivemos 2 pregações aqui tremendas. Nós tivemos uma pregação do pastor Tiago falando sobre a graça de Deus nas nossas vidas e cobrou a fidelidade desses homens. Ele falava ali para o Léo, ele falava para o Jeff, mas ele estava falando para todos nós que somos vocacionados para ser líderes e pastores. Ele disse fidelidade. Aquele culto foi direcionado às nossas responsabilidades e nossos compromissos. Primeiro Deus, segundo a família, depois a igreja. E nós precisamos ser fiéis. E não é fácil, amados, ser fiel diante das provas e das lutas. Depois nós tivemos aqui uma pregação tão igualmente incrível. E até a prova, o pastor Leandro pregando, falando sobre nós não dormirmos, nós não negligenciarmos a obra de Cristo, que o hoje é o importante, que nós temos que estar atentos, vigilantes. Ele trouxe ali a ilustração daqueles irmãos que entraram ali na trincheira e começaram a morrer, dormir, foram mortos pelos inimigos. Diante do cansaço que nós temos e temos que lutar contra isso. E olha o que aconteceu, faltou energia. E Deus escolheu um homem forte, com a voz forte, que mesmo sem os sons eletrônicos, a voz dele era ecoada até quem estava lá no final. E fez um silêncio que parece que até os grilos pararam de cantar ali, para que a voz do pastor Leandro, e ele não se intimidou, não parou, e a igreja ligou ali os celulares, começou a focalizar a palavra de Deus, uma coisa súbita que aconteceu. Pastor Leandro passou pelo cansaço, pelas dificuldades, pelas restrições que nós passamos, para seguir diante o seu caminho, que era trazer aquela mensagem para nós. Será que você consegue olhar para o seu pastor e ver essas coisas nele? Os que vos admoestam, ele diz que você tem que acatar com apreço. Aquele que chega e levanta o dedo e diz para você: meu irmão, você está errado, meu irmão, você tem que se arrepender, meu irmão, você precisa mudar. Peça perdão à sua esposa, peça perdão ao seu irmão, peça perdão ao seu patrão, arrependa-se. Um pastor que precisa admoestar, são os que ensinam todo o conselho de Deus, e às vezes precisa repreender, chamar a atenção dos irmãos, aconselhar, disciplinar, e muitas vezes com dó no coração de excluir. Você lembra algum fato de algum irmão que passou por essa igreja e que teve de excluir? Você pensa que é fácil um pastor excluir alguém, depois de toda uma caminhada, e você olhar para aquele pastor e dizer: poxa, aquele pastor, tudo que eu faço ele aceita. Não é esse tipo de líder que o apóstolo Paulo diz que nós temos que acatar com apreço. Não é isso. Ele diz os que trabalham, os que admoestam, e os que também vivem presidindo, governam, levam vocês à frente. Então olhe para a figura do pastor, do seu líder. Você deve reconhecer e acatá-lo com apreço. Ele faz isso na sua vida? Você já foi repreendido? Ou você quer uma igreja que o pastor não fale que você está errado? Ou você está procurando uma igreja para você se sentir bem, para todas as pregações que venham daqui, se encontre com o seu ego, afague o seu ego, e você: opa, essa igreja é boa, ninguém disse que eu cheguei atrasado, ninguém disse que eu estou errado, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, como muitos acharam que a igreja só é quando a gente entra nos muros para cá. Igreja somos nós, seja onde quer que a gente esteja. Acate. Paulo: ei, acate agora, acate com apreço. Além de acatar com apreço, no versículo aí 13, ele diz também assim: e o que tenhais com amor em máxima consideração. Ele diz, no último trabalho desse pastor, ele fala admoestar, e diz que nós temos que recebê-lo em amor com a máxima consideração. O que é consideração, amados? O que é amor?
Para a gente pensar em amor, a gente pensa na nossa esposa, nos nossos filhos. Paulo fala que nós temos que ter amor por esse pastor que nos admoestam, que nos dizem que estamos errados, que abrem as escrituras e nos fazem ficar constrangidos dos erros que nós cometemos. Você está na igreja, e eu vi que a igreja Maranata é uma igreja que disciplina, porque ela ama. Como os pais chegam para os filhos e prometem disciplina e dão as disciplinas. E quando um pai não dá disciplina para o filho, ele não ama. Quando eu falo em disciplina, eu não falo em espancamento, mas eu falo de limitações. E até mesmo umas palmadinhas não matam ninguém. Quase todo dia eu levava surra na minha casa. Eu apanhava pelo que eu fazia e pelo que meus irmãos faziam. Tinha vezes que eu chegava em casa e apanhava, não sabia nem para que era. E não ficou nem um doido, nem um frustrado, nem um retardado, ninguém no manicômio, todo mundo ama o meu pai e a minha mãe que batia na gente. Então o apóstolo Paulo disse que nós temos que ter em máxima consideração, além de reconhecê-lo, não pela fisionomia, com barba ou sem barba, reconhecer os seus pastores, a igreja deve tratá-los e julgá-los com justiça e amor. Antes de falar mal do pastor, do líder, por que o pastor está fazendo assim? Por que ele age assim? E às vezes, talvez você seja um visitante e pense, poxa, mas a igreja disciplina? A igreja exclui alguém? Amados, isso são passos tão longos, da mesma forma que são passos que você vai disciplinar o seu filho, muitas vezes com o coração pesado, mas precisa fazer. A igreja de Cristo está no mundo e ela tem ordem, ela tem posicionamento, ela tem funções. Então Paulo diz, tendo em máximo amor e máxima consideração, pelo fato daqueles que trabalham para o Supremo Pastor como servos especiais, devem ser submetidos à autoridade do próprio Deus. Por que vocês devem tratá-los assim? Versículo 13b. Paulo vai dizer por que a gente tem que tratá-los assim. Ele diz, para que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Nada está solto. Tudo tem um motivo. Eu vou tratar ele em amor e máxima consideração, porque eu estou vendo o trabalho desse líder. Eu estou vendo o trabalho que ele executa. Ele é próximo de nós. Existem mega igrejas que você não conhece o pastor, não sabe a vida dele, como é que funciona isso, mas não é isso que o Paulo diz. Ele diz, se você vê que ele trabalha entre vós, e eles realizam isso, deve ser tratado com a máxima consideração, em amor. Amados, a partir daqui, nós vamos para o segundo ponto, que é os conselhos para os irmãos, como tratar outros irmãos na igreja. E aqui o apóstolo Paulo, nós vamos ler o versículo 14 e 15, e veja em que classe de irmãos você está inserido. Versículo 14, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então o apóstolo Paulo olha para a igreja e ele identifica na igreja Maranata 3 tipos de pessoas. Ele fala sobre os insubmissos, ele fala sobre os desanimados e ele fala sobre os fracos. Eu quero trazer uma informação da igreja para alguns esclarecimentos. Paulo, ele aqui, quando ele olha para a igreja, ele não está trazendo um demérito, ou está trazendo uma desvalorização para o irmão. Ele diz que dentro da igreja de Cristo haverão pessoas que estarão classificadas nesses grupos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz agora como você, que agora recebeu os ensinos de Paulo, como você deve tratar, se relacionar com o seu pastor, como você deve se relacionar com os outros. E olhe que todos os verbos são imperativos, são ordens. O apóstolo Paulo, ele diz, exortemos também, irmãos, admoesteis os insubmissos, o verbo admoestar, consolar os desanimados e ampareis os fracos. Olha que ele não está dizendo que é isso para o pastor fazer, não.
Ele não está dizendo aqui uma ordem para o pastor fazer, que já tem muitas funções para o pastor. Ele está dizendo que os irmãos têm que olhar para os outros irmãos dentro da tua igreja, da tua comunidade. Se você não faz parte da igreja de Cristo, da comunidade Maranata, você não pode dar pitaco no outro irmão, até pode. Se você tem intimidade com ele, e você sabe que ele está errado, você vai até ele, você vai ali exortá-lo. Mas você vendo alguém que se considera aqui, como Paulo está dizendo, você não tem que, vou chamar o pastor sabe ir pelas beiradas, o pastor tem uma oração mais forte, o pastor tem mais eloquência, o pastor tem mais teologia. Não, o apóstolo Paulo diz, agora ele olha para os irmãos, entenda que a carta é para os irmãos. E ele diz, olha, agora, irmãos, admoesteis os insubmissos. Quem são os insubmissos? Insubmissos são aqueles que não querem se submeter a ordens, não querem se submeter aos seus líderes, não querem se submeter à palavra de Deus, não querem se submeter à voz do Espírito Santo. Existe isso dentro da igreja? Talvez você seja um novo convertido e você ache que a igreja é um local perfeito, onde as pessoas têm a perfeição depois que tiveram a Cristo. Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, Cristo nos traz formas de combater o pecado e o mal. Mas o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. Então há uma guerra normalmente coerente todo dia das nossas vidas, na nossa carne. Mas o apóstolo Paulo diz que vai ter gente insubmissa, que o pastor vai falar, que a pregação vai falar, que o Espírito Santo diz, mas ele não quer submeter. Por quê? Porque não é uma ovelha de Cristo. Ou então ele está perdido, ele é um neófito, ignorante e precisa de ser ensinado. O apóstolo Paulo diz que nós temos que notar essas pessoas. Nós temos que ver algumas pessoas. O pastor não tem uma visão 24 horas e não está com você, ele não é onipresente. Mas você tem o seu grupo de amigos. Você está em casa com alguns, está em casa, no trabalho com outro. Então você consegue perceber a caminhada do seu irmão. Você consegue perceber que o seu irmão ele é um insubmisso. É aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Então não tem que ir chamar o pastor, não tem que ir chamar outra pessoa. Você vai até ele, abre aqui a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus, porque ela é autoridade para quem é filho de Deus. Se não é filho de Deus, essa palavra não tem autoridade. Ninguém muda ninguém, mas as pessoas precisam ser exortadas. O Paulo diz, olha, admoestem, chamem os submissos e falem sobre eles, que eles precisam mudar, confronte para que eles voltem ao caminho certo. Em Romanos 12:8, diz assim, diz daquele que exorta, faça com dedicação, ou seja, não é de qualquer jeito. Olha que a palavra de Deus tem ensino para tudo. Ele diz que nós temos que admoestar os submissos, mas não é de qualquer jeito não. Ei, irmão, pelo amor de Deus, macho, que é isso? Vou dizer pastor, viu? Chame ele a sós, com amor. Meu irmão, tenho notado o seu testemunho, as suas atitudes. Elas não são dignas dos princípios que Deus nos ensina. Olha a palavra de Deus. Se nós nos remetermos lá para Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 17, tem ali a forma mágica, correta, de como tratar o teu irmão. Vai lá até ele, conversa, chama alguém para ser testemunha. Se ele te ouvir, terá ganhado o teu irmão. Se ele não ouvir, chama outro e conversa com ele para que você possa ganhar o seu irmão. Então, existe forma de tratar. E agora ele entra aqui, no grupo das pessoas que são desanimadas, versículo 14b. Ele diz, consoleis os desanimados. Poxa, mas eu achei que alguém que tem Cristo era alguém animado, alegre, contente, pau para toda a obra. Amados, nós somos seres humanos. Você pode ter perdido um ente querido, e você precisa que alguém te anime, você depois disso ficou desanimado. Você pode ter sido injustiçado no seu trabalho, você pode ser injustiçado pela própria justiça, e isso traz pesares sobre o nosso emocional. Uma das coisas que mais cresce em números, são as clínicas dos psiquiatras, dos psicanalistas, conversando com as pessoas, tentando reanimá-las por causa dos intempéries da vida,
dos problemas da carga humana, da criação de filhos, da violência, das facções. Então isso desanima. Com o trabalho que você chama os outros irmãos e os irmãos não querem vir, parece o irmão carrinho de mão, só funciona se você pegar ali nos braços dele, se você soltar ele, o irmão para. Mas existem irmãos que vão parar e muitas vezes os seus problemas são sinceros. Paulo disse: se você vê esses, não critique, vá lá animá-los. Como é que você anima alguém desanimado, meu irmão? É chorar com os que choram, a Bíblia nos ensina, e sorrir com os que sorriem. Morreu alguém, quantas vezes nós tivemos de estar, eu estava conversando com a irmã que está ali, a gente falando desse hino, domingo passado, né, porque ele vive, e eu disse para a irmã que está ali atrás do Eduardo, eu disse: irmã, toda vez que eu penso nesse hino, a letra desse hino, eu enterrei a minha avó cantando esse hino, enterrei as minhas tias cantando esse hino, e enterrei a minha mãe. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente desanima. Por isso que você precisa da igreja. Deus não colocou crente secreto, com missão individual. A igreja nos conforta, nos consola, nos admoesta, para que a gente possa continuar. Tem dia que você está lá em cima, 220 volts, tem dia que você está 110, foi que houve, meu irmão? Sempre você está vendo o irmão alegre, e tem momento que o irmão está triste, e a gente não consegue se abrir com todo mundo. Por isso que é muito natural haver grupo de pessoas na igreja que tem mais coisas em comuns uns com os outros. Eu passei 4 anos nessa igreja, mas tem pessoas aqui que eu não tive o prazer, a intimidade, o momento, Deus não colocou. Mas tem outros aqui que eu passei quase 1 ano com eles, chorando, orando, caminhando, estudando. Isso é natural. Paulo diz: admoeste, vá lá consolar os animados. Ei, é o pastor. Não, o pastor tem a função dele, é para fazer também, mas ele diz para nós, são os conselhos de Paulo, que eu trago essa noite, que são os meus conselhos, porque a igreja Maranata continua, a obra do Senhor continua, e eu queria trazer isso para os irmãos, porque nós vemos que há necessidade disso para os irmãos. Outra classe de pessoas, eles dizem aí, os fracos. Ainda no versículo 14c, ampareis os fracos. Amado, da mesma forma que tem submisso e desanimado, a gente enfraquece. E essa fraqueza, com certeza, é oriundo de ações e situações que o mundo nos abalam e joga contra a gente. O inferno está com todos os canhões apontados para um filho de Deus, além da nossa responsabilidade pessoal sobre o que fazer. Paulo diz: ali anima os fracos, são aqueles que estão fracos espiritualmente ou moralmente. Devemos ampará-lo, oferecer o ombro, o colo, pois precisam de outros para que possam se apoiar. Pode ser que hoje você está apoiando alguém, e pode ser que amanhã você precise de um apoio. Então essa é a igreja de Cristo, é a família. Olhe para a sua família, às vezes você vê sua esposa desanimada, seus filhos desanimados, e você tem que animar. Ora, é você que está desanimado. Embora seja o baluarte da família, o homem que carrega essas dores mais, você precisa se abrir com outros irmãos, conversar da sua fraqueza. Isso é naturalmente normal, não somos super crentes. E na parte final do versículo 15, ele diz assim: evitai quem, ainda no versículo 14, depois de ampareis os fracos, ele diz: sejam longânimos para com todos. Longânimo é a capacidade de você ter tranquilidade, você ter longanimidade, ter paciência de lidar com os outros. Tem aquele irmãozinho mais aflorado, tem aquele irmãozinho mais agitado, tem aquele irmãozinho que às vezes não conhece muito, e nós precisamos ser longânimos com todos. Olha que se nós fizéssemos uns com os outros, isso acontece com todo mundo. Eu estou amparando o fraco, eu estou fraco, sou amparado, eu exorto o insubmisso, eu sou o submisso, sou exortado, eu vou confortar ali os que estão fracos, eu estou fraco, sou confortado, eu sou longânimo com meu irmão é longânimo comigo. Então há a igreja ideal de Cristo, ricos conselhos para os nossos relacionamentos.
Todos sejam longânimos, generosos, bondosos. É a qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades da vida. Agora, após todas as instruções no trato positivo, Paulo ele entra de uma forma instruindo os irmãos como não se deve fazer. Versículo 15: evitai que alguém retribua outro mal por mal. Ele diz console, exorte, mas agora ele está falando de uma forma negativa. Ei, também evite retribuir o mal por mal. Poxa, mas Paulo está escrevendo mesmo para a igreja? Será que na igreja alguém vai intentar o mal contra mim? Será que eu estou na igreja certa de Cristo? Amados, somos pecadores. E sempre que nós damos brechas, Paulo diz, aquele que pensa que está em pé, que não caia. É uma luta diária. Então ele diz, olha, evite, não retribua se alguém te praticou mal, se alguém foi injusto com você. Eu já quero aqui, já falei, eu acho que com todos que de uma forma ou de outra se acharam, ou se foi tentado entender o que de mim foi praticado mal, meus amados, eu quero pedir perdão. Porque muitas vezes o pastor, como líder, ele é cobrado. Pastor, está com raiva de mim? O senhor falou com todo mundo e não me deu atenção? Porque tem pessoas dentro da igreja que são mais ali melancólicas, ou mais simples, ou necessitam de mais atenção. E se o pastor não dirigir a palavra, parece que o pastor já está com raiva. Mas não é isso, amado. Nós não temos que tratar o mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amados, você já faz isso? É isso que eu tenho que fazer. Estou perdido na igreja, como é que eu faço? Está aqui, Paulo explicou. Amados, agora nós entramos no último ponto que eu quero trazer aqui, que se você procurar aí inserir esses conselhos de Paulo, amados, em qualquer canto que eu depois me cruzar com você, ou quando o pastor Inácio me pregar aqui, me chamar para pregar aqui, eu vou estar muito feliz, porque é aquilo que todo pastor, que todo pai quer, que obedeçam à vontade do Pai. Agora o apóstolo Paulo sai dos conselhos, como devo tratar os pastores, os líderes, de como devo tratar um ao outro. Ele agora olha para você, olhar para a sua vida, e veja que na sua vida se tem esses fundamentos, se tem esse alicerce, se essas virtudes constam na sua vida de cristão. Quantos anos você tem caminhada cristã? Aí nós vamos olhar a ilustração, os conselhos que o apóstolo Paulo dá a partir do versículo 16. Ele diz, regozijai-vos sempre. Amado, regozijar é ser alegre. É diferente de você, por exemplo, essa alegria que o apóstolo Paulo aqui, não é assim, meu filho morreu, vou ficar pulando e saltitando de alegria porque meu filho morreu. Não. É olhar com o espírito de alegria, entendendo que Cristo está no controle de todas as coisas, que Deus sabe o que é melhor para você, independente das circunstâncias. Isso é fácil? Olha que o apóstolo Paulo traz uma sequência. Primeiro você lida com os pastores, depois você lida uns com os outros, agora você vai lidar com você. Nós somos o nosso pior inimigo em qualquer estrada. Toda vez que você se propõe a fazer alguma coisa, o seu pior inimigo é você. Existem outros fatores? Existe. Mas o apóstolo Paulo olha para cada um e diz, regozijai-vos sempre. Sabe para quem ele está dizendo isso? A igreja de Tessalônica. Sabe o que é que a igreja de Tessalônica passava? Perseguição, lutas. Estava a igreja sendo perseguida. Irmãos estavam sendo mortos, separados. A igreja não era para ser constituída. Roma estava no caos de todos esses irmãos, para que não acontecesse reunião. Aí o apóstolo Paulo vem, alegre-se, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4. Filipenses 2, 17 e 18. 4 não, Filipenses 2, versículo 17 e 18. Creio que já acharam. Diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação,
Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui para os filipenses, que mesmo se ele fosse morto, como um sacrifício, a vivo, como ali um sacrifício, ele estava alegre. E que os irmãos também participassem, não com tristeza. Claro, nós ficamos tristes. Minha mãe faleceu, minha avó faleceu, os nossos entes queridos, nós ficamos tristes, mas não desesperados, paralisados, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas essas coisas. Então aqui ele diz, regozijai-vos sempre. Sempre que eu penso em regozijai-vos diante de circunstâncias, sabe o que é a figura que me vem? Quando uma mãe tem um filho. Amados, que sofrimento. Lá em Gênesis diz que Deus vai aumentar as dores de parto. Aquelas que tiveram filhos normal, e sabe quantas dores tiveram de passar? O sofrimento é tremendo. Nós homens não tínhamos nem como imaginar, se só a gente pensar na dor, a gente já estaria fazendo o testamento. Eu que acompanhei o nascimento das minhas filhas, na época não podia entrar os pais, hoje os pais podem entrar, fotografar, alguns desmaiam, mas vejam as dores que a mulher passa, e quando a criança nasce, que coloca ali nos braços, parece que toda a dor sumiu, e ela regozija diante, nem lembra mais das circunstâncias. Então Paulo está dizendo assim, regozijai-vos. Como é que uma mulher sorri e regozija? As dores passaram ainda não, foi recente, mas essa alegria supera todas as coisas. Amado, às vezes eu não sei o que você está passando. As dores que nós enfrentamos são dores incríveis, delas mesmo que às vezes chegaram a desfalecer, como diz o apóstolo Paulo, mas ele quis, que Deus diz que a gente tem aqui, regozijar. Outro conselho que o apóstolo Paulo fala, isso é fundamentos da nossa vida cristã. Aí ele diz, versículo 17, orai sem cessar. Se você foi lá para Filipenses, volta para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar. Esse orai sem cessar não é um orar repetido e contínuo, como muitos nós sabemos que fazem, com vãs repetições que não dá nada. Orar sem cessar é você estar conversando com esse Deus, seja de manhã, de tarde, de noite. Necessariamente não precisa fechar os olhos. Muitas vezes, quando nós vamos orar diante do nosso almoço, do nosso jantar, daquele banquete, a gente vamos orar e fecha os olhos. Muitas vezes eu oro com os olhos abertos. Deus, muito obrigado por esse comer saboroso que eu estou aqui. Eu posso orar enquanto eu lavo os pratos, eu posso orar enquanto eu varro a casa, eu posso orar até quando eu estou dirigindo. Não dá para fechar os olhos. Mas Paulo diz, olha, quer ter uma vida saudável, a tua conduta, você precisa orar. Orar a Deus, pedindo força, colocando diante de Deus as lutas que você está colocando. Compartilha com a igreja, nós temos quarta-feira aqui um culto de oração. É quando nós nos colocamos diante de Deus e nós ouvimos os problemas dos outros irmãos e a gente volta para casa, ora novamente, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor eu não estou participando disso com a irmã diretamente, ou o irmão, mas o Senhor me dá o privilégio de poder orar com ela. Nós voltamos para a nossa casa e nós entendemos como nós somos abençoados por Deus. Que sempre, irmão, se a gente olhar para trás, tem gente em piores condições, muito mais do que se você olhar para frente e ver gente melhores. Orai sem cessar. Eu já disse uma vez aqui que eu ensinava a minha filha, quando era pequena, a orar, a Kemily, e ela disse, pai, por que todo dia a gente tem que orar? Que a gente ia dormir e eu orava com elas. Filho, imagine uma fábrica de oração. Uma fábrica de oração, pai, é. Imagine que você trabalha na fábrica de oração e você tem que encher as garrafas com oração. Então as garrafas vêm vindo pelaquela esteira e quando ela chega na sua frente, você ora a Deus e enche a garrafa e vem a próxima. Na hora que você para, as garrafas vão indo vazias. E quando você está orando ali, você está enchendo as garrafas, você está em dia. E ela, pai, então a gente precisa orar. Claro que era uma ilustração para uma criança. Mas quantas garrafas nós estamos deixando de lado?
Quanto tempo precioso nós estamos deixando de ter com o nosso Deus, porque nós gastamos com a internet, com redes sociais, com outras bobagens da vida, e nós não temos tempo de disciplina de oração. Você tem tempo de tudo, poucos têm disciplina de oração. Versículo 18, em tudo dai graças. Esse versículo é muito emblemático para mim, porque da mesma forma que a gente tem que regozijar, Deus agora diz que você tem que dar graça. Dar graça é agradecer. Eu sou alegre pelas circunstâncias difíceis, mas eu também preciso agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem na minha vida, sejam boas ou sejam más. Deus continua sendo Deus. Deus não precisa da gente, a gente precisa de Deus. Deus é soberano, você não é. Então nós precisamos agradecer a Deus por tudo. Será que José, quando ficou ali preso, porque os seus irmãos o venderam, e ele ficou ali com o faraó 10 anos na prisão, porque ele rejeitou a esposa de Potifar, e por tudo que ele passou no Egito, será que quando ele viu os seus irmãos, ele resmungou, ele foi vingativo, ele se escarneceu de Deus? Não, ele diz, Deus na sua soberania me mandou à frente, para que eu pudesse administrar o Egito, e para que vocês não passassem fome. Amado, dá graças a Deus, mesmo que você não entenda. Nós precisamos, Senhor, obrigado pelas mazelas, obrigado pelas doenças, obrigado pelo meu marido, obrigado pelo meu filho, pela dificuldade, pela doença que ele tem, por todas essas coisas, Pai, eu quero te glorificar. Me ajuda, me dá força, me renova as esperanças, multiplica a minha fé, Pai, para que eu possa resistir a esse mundo mau. Amado, dá graça por tudo. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e com ações de graça. Você vê que a oração que o Paulo disse que era precedida, orai sem cessar, agora ele diz da graça. Muitas vezes nós fazemos um culto de ação de graça. Às vezes você fala, olha, é o aniversário da minha filha, eu quero fazer um culto de ação de graça pela vida da minha filha, pelo nascimento do meu filho, pela uma graça que Deus nos deu. Gratidão por tudo, dai graça, mesmo que nós não entendamos, por tudo dai graça. Ainda continuando sobre as bases da fé cristã, o apóstolo Paulo continua, volte para o seu versículo, que nós estávamos em Filipenses, volte de novo para o capítulo 5, e no final do versículo 18 ele diz, você tem que dar graça porque é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, não é a sua, é a minha. Como é que eu vou dar graça por coisas ruins, por tribulações? Naturalmente, nós vamos resmungar, naturalmente, nós não vamos aceitar, naturalmente, nós vamos colocar nossa justiça própria, como eu sou bom, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, poxa, Senhor, por que tu deixou isso acontecer? Deus diz, você tem que dar graça, não é por você não, é porque é a minha vontade. O apóstolo Paulo está dizendo que é a vontade de Deus, que essas coisas se realizem nas nossas vidas. Eu tenho que dar graças, e colocar a vontade de Deus, como Jesus diz, quer ser meu discípulo? Negue a sua vontade, tome as suas cruzes e me siga. Como é que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Olhando para as coisas que acontecem na nossa vida e esquecendo de dar graça? Amado, ele continua aí no versículo 19. Não apagueis o Espírito. Deus, quando Jesus sobe aos céus, ele diz que vai deixar um Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Ele vai fazer a gente lembrar de tudo aquilo que a gente vê, que a gente lê, que a gente memoriza. Ele diz, não apague. É como a mãe diz para o menino, menino, tu não me ouve. Eu falo, não é que ele não ouve, ele ouve. Mas é como não ouvisse, ele não pratica. Apagar o Espírito Santo é você não se deixar ser controlado por ele.
É o Espírito Santo dizendo para você: não minta, não entre para cá, não faça isso, não faça aquilo. E você ouve o Espírito Santo falando, se você tem o Espírito Santo de Deus, e você não dá ouvido, você apaga aquela voz do Espírito Santo. Paulo diz: não faça isso. Ele está falando das bases da vida cristã. Ele nos ensinou como é que eu trato com os pastores, com os meus irmãos, e agora ele está dizendo as bases. Onde eu estiver, se eu praticar isso, Deus será glorificado. E aí eles: não desprezeis as profecias. As profecias aqui, profecias ditas, não aquela que, por exemplo, ainda não foram escritas. O que eu estou falando para vocês aqui, são coisas que foram escritas, são mandamentos, são princípios, e é como se eu estivesse professando para vocês essas profecias, o que está escrito. Ele diz: não despreze. Não despreze o que eu estou falando para vocês. Não despreze que você precisa orar. Não despreze que você precisa regozijar. Não despreze que você precisa dar graça por tudo. Não despreze a minha palavra. E muitas vezes nós desprezamos esses princípios, esses mandamentos, o que Deus coloca para as nossas vidas. Julgai todas as coisas, ou seja, examine todas as coisas, examine o que está sendo falado aqui, examine a sua vida. Você tem critérios, como você está tratando os seus líderes, os seus irmãos e a sua própria vida. Julgue isso, pese, abalize, veja se tudo isso que você está fazendo está correto, condizente, e diante de tudo isso, retende o que é bom. Olha para as suas atitudes e diz de coisas que você está vendo e ouvindo, das vozes que vêm por aí, e você vai escutar uma voz que não é dissonante, a voz da palavra de Deus. Retende o que é bom. E aqui ele dá um conselho geral, como ele deu o conselho geral no versículo 11, do capítulo, lá dos versículos anteriores, que ele diz: consolei uns aos outros. Ele diz: abstende-vos de toda forma do mal. Você sabe identificar o que é mal? Se você sabe identificar o que é mal, ele diz que você tem que se abster, fugir, sair da presença, mudar, correr, fugir de vós, fugir do diabo, não resistir, mas fugir do diabo, para que você possa ter uma condição de resistir às tentações. Abstende dessa forma de mal, corre, não fique, não permaneça. Lá em Efésios capítulo 5, 11, ele diz: não seja cúmplices das obras infrutíferas das trevas, não participe, não seja conivente. E aí o apóstolo Paulo conclui essa carta, dando um voto aqui, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique. É no poder dele que ele vai te santificar, o vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. É aquele de que o mundo não acusa, os outros não acusam, nem o próprio Deus. Procure ter essa vida íntegra na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a que vos chama, fala da fidelidade que o apóstolo Paulo tem caminhado com eles e mostrado esse comportamento, e ele fala para que eles possam também ser fiel em tudo. E ele sauda: irmãos, orai por nós, continue intercedendo, que a nossa luta não terminou. E ele sauda todos os irmãos com ósculo, com um beijo santo. E novamente ele vem: rogo-vos ou conjuro-vos, Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amados, nós encerramos aqui essa explanação. Eu quero dizer para vocês que é uma forma de gratidão, de todo carinho e de toda forma de amor que a gente teve por cada um irmão que conviveu comigo e com a minha família. Nós queremos dizer que a nossa casa ali está sempre aberta, e eu sei que essa igreja está aberta para nós. A gente vai estar aqui também. Agradeço aí a Nayara, que nos convidou para estar nesse casamento, as pessoas que nós pudemos batizar, aqueles que conviveram conosco, de uma forma direta, de uma forma indireta, aqueles que oraram, aqueles que caminharam junto. Fica a minha gratidão, o meu desejo
que esses conselhos do apóstolo Paulo possam ser inseridos, primeiro na minha vida e na vida de vocês também. É uma despedida, né? Como Paulo separou Barnabé, o Espírito Santo separou ali Paulo e Barnabé, também a gente vai servir em outra igreja, ajudando outros trabalhos. Isso não nos faz menos irmão de vocês, pelo contrário, a gente tem um carinho, a gente tem momentos edificantes, marcantes, que Deus permitiu a gente passar na vida de cada um. Continuarei orando por vocês e continue, né? Se quiser me tirar do grupo, eu vou aí pegar cada um que foi que me tirou do grupo, mas nós vamos estar podendo participar, sabendo das tribulações, e que Deus multiplique a cada um de vocês a fé, a bênção. Estamos juntos, vamos esperar juntos, vamos estar juntos com o Senhor, até a glória, ou que Ele nos leve, ou que a gente seja arrebatado. Fica aqui a minha gratidão e o meu muito obrigado por me deixar permanecer no meio de vocês e me deixar ter um aprendizado tão valoroso na vida de cada um de vocês, com cada um de vocês, em nome de Jesus.